Boa noite, irmãos. É de facto uma responsabilidade muito grande estar aqui e falar deste tema, que é família. E coube-me a mim falar aos casais. Eu, quando estava a ouvir o irmão Simão Pedro, eu acho que ele ia muito bem e ele podia continuar, era subir mais um degrau e continuava. E eu acho que ele faria muito melhor. Mas é assim, vamos ver que o Senhor me ajude. Mas antes de mais vamos orar para que o Senhor também nos possa orientar na sua palavra. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças, Senhor, porque de facto, Pai, esta sociedade, Pai, é constituída pela família, Senhor. Tu constituíste, Senhor, e instituíste o casamento, Senhor, como base para que se possam formar, Senhor, nações, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque de facto a nossa esperança é em Ti, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque temos a certeza que Tu continuarás, Senhor, a cuidar das famílias, Senhor, e daquelas que se prezam pelos Teus princípios, Pai. Vivemos uma sociedade corrompida, Senhor. Vivemos uma sociedade em que hoje, mais do que nunca, ela tenta distorcer a verdade, Senhor, a Tua verdade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença, Senhor, como povo escolhido, Senhor. Que possamos, Senhor, abrir a nossa boca, Senhor, quando é preciso. Que nos ajudes, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, que Tu cuides dos nossos lares, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que em Ti possamos ir buscar a força certa, Senhor. Somente em Ti, Senhor. Não temos capacidades, não temos... a nossa sabedoria é muito limitada, Senhor. Ajuda-nos a procurar, como ouvimos ainda há pouco, toda a verdade, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Está lá escrita, não é novidade, Senhor. Nem é ninguém que vem com outra teoria humana, Senhor, que possa ser tão sábia, muito mais sábia, Senhor, muito mais verdadeira e eterna é a Tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor, e ajuda-nos agora nestes momentos, Senhor, que Tu nos possas falar. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, como vou pegar nas últimas palavras, ou nas últimas ou nas primeiras, já não me lembro bem, do nosso irmão Simão Pedro, e de facto falando dos casais, o casamento significa casa, e é por aí, a partir desse momento, em que nós começamos a formar o nosso lar, dentro do casamento, ou como é óbvio, começa a edificação, começa a construção em si. Hoje nós vivemos uma sociedade em que muitas das vezes as pessoas dizem: tiveste sorte no casamento, tiveste sorte com os teus filhos. Irmãos, isso não existe. O que existe é construção, tanto na criação dos nossos filhos, que certamente ouviremos amanhã pela boca do nosso irmão Daniel, e que o Senhor irá falar-nos nos nossos corações, como o casamento, a edificação, é construção. Nós vivemos uma sociedade em que cada vez mais, e nós vimos logo no início, quando o nosso irmão Zé Luís apresentou aquele gráfico, vemos que o casamento, os lares, é tudo passageiro, é tudo muito relativo, é tudo relativo. Onde se parte para um casamento com o papel do divórcio no bolso. Onde é um contrato a médio e curto prazo. Onde, se as coisas não derem certo, onde, como se diz, o sentimento do amor desaparecer, assina-se o divórcio. Assim como há hoje, já há festas para divórcio. Havia e há a celebração do casamento, hoje já há a celebração para o divórcio. Existe isso. Não sei se aqui em Portugal existe, mas há países onde existe já isso. E isso é muito triste. Cabe-nos a nós marcar a diferença, irmãos. E é nesta hora que vamos falar um pouco acerca da construção, que é o casamento. E nós vemos, através da palavra de Deus, o quanto Deus nos vai alertando através da sua palavra para que possamos ter uma vida direita, porque nós no casamento, no nosso lar, atuamos para os nossos filhos, atuamos para quem está connosco, e um dia os nossos filhos vão formar os lares deles e aquilo que eles viram em nós é aquilo que eles vão fazer.
Claro que a vida, e muitas das vezes a nossa responsabilidade como pais, assim como Deus nos ama e quer o nosso melhor e nos dá toda a informação, mas as escolhas são nossas, nós é que fazemos as nossas escolhas e um dia os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. Mas cabe-nos a nós fazer aquilo que está certo e o Senhor vai cuidar. A seu tempo Ele cuida, como nós ainda há pouco ouvíamos naquela música, naquele cântico. Eu queria abrir convosco o Salmo 127. O Salmo 127. E o versículo 1. E o Senhor diz-nos assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós vemos de facto que um lar, uma casa, tem que ter como base o Senhor. Ou seja, quando nós começamos as fundações de qualquer que seja a construção, qualquer que seja o edifício, tem que começar com as fundações. E essas fundações têm que ser, no casamento, o Senhor. Não há outra forma. Se pensamos que as nossas fundações podem ser baseadas em teorias humanas, é como construir uma casa em cima de areias movediças. Se queremos ter um lar firme, vamos construí-lo, vamos começar do início na nossa rocha firme, que é o Senhor. É o Senhor que nos vai dar sustentação. Daí, o primeiro passo, escolher o sítio onde é que vamos construir a nossa casa. Então vamos escolher um sítio, num local firme, num local onde nem o vento, nem a chuva, nem as intempéries possam levar o nosso edifício. Então vamos construí-lo na rocha. E essa rocha é o Senhor. Nós podemos ler no Salmo 62, no Salmo 62 e no versículo 6, o Senhor diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Nenhum lar, quando é firme na rocha, que é no Senhor, quando os alicerces estão no Senhor, as intempéries vêm, não vão deixar de existir. Não há ninguém que diga: eu vou ter um casamento onde não vou ser atribulado por nada. Não, elas vêm, mas os alicerces estão firmes. Porquê? Porque é o Senhor que está ali a sustentar as coisas. No casamento existe uma figura geométrica que eu gosto muito, que é o triângulo. E nós, se analisarmos bem, nós temos o Senhor em primeiro lugar. Temos o marido, a esposa, mas temos o Senhor, que é o topo. Se porventura qualquer destes abanar, mas temos o Senhor que faz a ligação entre os dois. É essa ligação que nós temos que ter cuidado. É essa ligação que nós temos que cuidar, fomentar. É essa ligação que temos que buscar todos os dias, diariamente. Jamais poderemos pensar que a felicidade no nosso casamento está na pessoa que está ao nosso lado. Porque essa pessoa vai falhar. Nós vamos falhar. A nossa felicidade está no topo, que é o Senhor. Aí está a nossa felicidade. Então vamos canalizar as nossas energias para aí. E depois tudo o resto o Senhor vai fazer, a seu tempo. Sem pressões. Às vezes nós criamos medos na nossa mente, na nossa cabeça. Criamos monstros na nossa cabeça. E tudo se dissipa quando nós deixamos nas mãos do Senhor. O estarmos ansiosos vai causar danos na nossa vida. Outra situação muito importante é as marcações numa obra. As marcações numa obra, o que é? É quando nós vamos marcar onde é que é a sala, onde é que é o quarto, onde é que é a cozinha. Vamos fazer essas marcações. Nós temos aqui uma pessoa que é arquiteto, que é o Valério, e ele sabe melhor do que nunca, se de facto as marcações não forem bem feitas, todo o edifício vai haver consequências. Vai haver consequências quando formos levantar as paredes, vai haver consequências quando formos pôr o chão, vai haver consequências quando formos pôr o telhado, tudo vai bater mal. Essas marcações são os princípios do Senhor.
Eu queria rapidamente, porque o meu propósito é falar um bocadinho e aprofundar mais um bocadinho mais para a frente, noutra área de construção. As marcações podemos ler em Efésios no capítulo 5. Carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 5. No capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 23 diz... do 22, vós mulheres sujeitai os vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para já vamos ficar por aqui. São estes princípios que são as marcações da nossa construção, que é o nosso lar. Estas marcações têm que ser as iniciais, ou seja, vamos fazer as fundações, mas elas têm que estar fundamentadas nos princípios do Senhor. Se assim não for, se nós começarmos o nosso lar ao contrário daquilo que o Senhor nos ordena, tudo vai bater mal. Se a liderança do nosso lar passar a ser da nossa esposa, as coisas não vão bater certo. Não vão. Não vão bater certo porquê? Porque o Senhor fez o homem e a mulher totalmente diferentes um do outro. Os dois complementam-se e aí é o verdadeiro milagre, que eu acho que nós fazemos parte do milagre, que é a união de dois seres completamente diferentes, mas que se complementam, que é o homem e a mulher. É que isso é o verdadeiro milagre do Senhor. E nós vemos que, de facto, hoje, vemos que quando firmamos o nosso casamento e o nosso lar começa-se a formar de uma maneira diferente, nós vemos o que vimos no início, que o nosso irmão Zé Luís mostrou. Um índice de 75% de divórcios. Porquê? Porque não vivem esse milagre, que é a união de duas criaturas totalmente diferentes, mas precisam de diretrizes. E essas diretrizes estão aqui. Estas marcações estão aqui. Nós vemos que o Senhor nada faz sem nos dar instruções para aquilo que Ele acha necessário para um saudável crescimento. Nós vemos que dentro do próprio casamento vão acontecer problemas. Eu lembro-me, quando eu me casei, no dia do meu casamento, um tio meu veio ter comigo e disse-me assim, no copo de água: olha, aproveita estes momentos porque isto dura pouco tempo. Ele deu-me logo este incentivo logo no primeiro dia, né? E eu fiquei assim um bocadinho... este indivíduo vem-me logo dizer isto logo no primeiro dia. Mas lá está a tal coisa. É o pensar, se nós analisarmos bem, é o pensar do mundo. É o pensar da nossa sociedade, é esse pensar. Porquê? Porque depois não há essa construção, não existe. Ou seja, não há um regar, não há um cuidar. E é aí que nós temos que começar a construir. É aí que nós começamos a edificar, de facto. E é bom, porquê? Porque é o resto da vida. Quando o Senhor diz que é até que a morte vos separe, então é porque temos coisas novas todos os dias. Por exemplo, a banda Viver Comigo é uma aventura todos os dias. Todos os dias acontecem coisas novas, menos boas. Mas lá está. Quando é o Senhor a cuidar, as coisas, mesmo aquelas coisas más, o Senhor transforma em coisas boas. Eu queria vos falar um pouco acerca das paredes. As paredes do nosso casamento, continuamos na construção, já falamos um pouco das fundações, porque isto é muito complexo, porque se nós de facto quiséssemos aprofundar cada princípio destes, uma hora nem duas ia chegar. E então eu quero passar assim muito ao de leve por cima destas primeiras partes da construção, porque depois quero aprofundar um pouco noutra área, que é um bocadinho mais, mexe um bocadinho mais com os casais. As paredes, que são o amor, para mim as paredes são o amor, onde temos o edifício a começar, lá está, temos as marcações, vamos começar a levantar paredes, tijolo a tijolo, vamos utilizar as massas. O que é que são as massas? O que é o tijolo? O tijolo, de facto, é o amor que nos une. Nós podemos ler em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 13, na primeira carta aos Coríntios e capítulo 13,
E não há nada melhor do que nós podermos ver aqui, podemos ver de facto, e ninguém pode dizer o contrário, ninguém pode argumentar contra a palavra do Senhor. E vemos de facto aqui as características do verdadeiro amor. Eu não queria ler o capítulo todo convosco, queria só ler aqui apenas 3 versículos, onde diz-nos no versículo 5 da primeira carta aos Coríntios do capítulo 13, onde nos diz assim: o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que nós temos ouvido lá fora, na nossa sociedade. Tudo suporta, tudo sofre. Nós vemos que na nossa sociedade um casamento, quando começam a acontecer os primeiros problemas, não temos outra solução, cada um para o seu lado. E os netos dos avós que os criem. Geralmente é assim. Funciona assim. Porquê? Porque não há... O verdadeiro amor é isto. É saber sofrer, é saber suportar, é crer que o Senhor vai cuidar, que estamos a atravessar esta fase, mas vai ser ultrapassada. Isto são as paredes. Isto são os tijolos. E estes tijolos vão sendo postos em cima uns dos outros diariamente. Vamos utilizar as massas. O que é que são as massas? É o romance entre o casal. Eu gostei de ver o Simão Pedro dizer que eu sou um romântico. É que há homens que pensam que ser romântico é uma fraqueza. Pensam que a questão de ser romântico, de trazer flores à mulher, ou às vezes nem é preciso trazer flores, é dizer uma palavra bonita. Olha, hoje os teus lábios estão bem pintados, ou uma coisa assim, gira, né? Uma coisa romântica. Os homens às vezes têm dificuldades mas isso faz parte. Isso são as massas que unem o tijolo. Isso são as massas que vão fazer com que as paredes vão ser bem rebocadas. É isso que muitas das vezes vai morrendo. O casamento vai deixando de ter aquela beleza, vai deixando de ter aquele fervor. Porquê? Porque nós próprios, ao construirmos, começamos a falhar nisso. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Temos que saber que as tribulações vão acontecer. Mas lá está. Temos aquelas fundações e temos os princípios para os quais começamos a construir o nosso lar, onde temos que buscar forças ali. A nossa força não está na nossa esposa, a nossa força não está no nosso marido, a nossa força está no Senhor. E aí é importante os dois se dobrarem os joelhos e pedirem a orientação do Senhor. Temos mesmo dentro das massas, e voltando a falar um pouco acerca do romance, e as mulheres são muito mais românticas que os homens. E elas, porquê? Porque são diferentes. Lá está. Aí está o verdadeiro milagre. As mulheres são diferentes dos homens. E é nisso que muitas das vezes os homens têm que ter paciência. Têm que perder tempo com as vossas esposas. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Mas é perceber aquilo que elas gostam. Não é dizer que... É perceberem qual é a cor. Qual é a cor que elas gostam. Perceber qual é a flor que elas gostam. O perfume. Eu falo por mim. Eu quando me casei, a Wanda às vezes dizia-me assim: olha, este perfume é forte ou é doce. Para mim os perfumes eram todos iguais. Não havia... Mas lá está. Hoje eu acabo por perceber... Elas dizem: este perfume não é bom porque a tua pele esse perfume não condiz. Mas como é que é possível condizer um perfume com a minha pele? Eu não conseguia perceber isso, estou a perceber. Mas é importante nós termos noção e podermos ter essa perspectiva. Podermos perceber isso. Faz parte. Isso faz parte da construção. Nós não podemos de maneira nenhuma descurar essa parte. Eu uma vez houve um irmão... já casado, ele disse: eu não preciso dizer à minha mulher que a amo, ela sabe. Irmãos, isso é um erro. Isso é um erro tremendo. Porque assim como nós gostamos de ouvir, as nossas esposas também gostam. Porque se nós não dissermos, vai haver um colega que diz: hoje estás bem vestida, lá no trabalho. E o marido não disse assim: mas como é que é possível o meu marido não me diz isso? E este indivíduo, ele tem mais olhos que o meu marido. Estão a perceber? Existe esse perigo. Existe o perigo, muitas das vezes, de nós não conseguirmos atingir isso dentro do nosso lar. E isso às vezes passa por estarmos absorvidos demais com as coisas da vida.
Nós homens somos muito diferentes das mulheres. Houve alguém que disse, e já várias vezes falou nisso, de facto a mente das mulheres é uma coisa com vários fios, onde todos eles estão em constante energia. E nós homens não somos assim. E é verdade, temos caixas aqui dentro. E as mulheres, quando aqueles fios, aquilo tocam uns nos outros, nós não conseguimos perceber bem. Porquê? Porque estão a falar de uma coisa de ontem, misturam com uma de 1973. Ou seja, e então nós às vezes não conseguimos perceber. Mas é importante, é muito importante, até nisso nós termos essa perspectiva. E eu falo por mim e dou o meu exemplo, né? Das vezes, agora já consigo captar, mas às vezes a Wanda, dizia-me, estava a falar comigo, e ela estava a pensar, mas não estava a falar. Mas falava de uma coisa que estava a pensar. E eu tinha que descobrir. É quase impossível. Mas lá está. Mas isto é quê? Isto depois é uma coisa que se vai criando aos poucos. Isto faz parte. Isto faz parte da construção do casamento. Eu queria vos falar agora um pouco, para não perdermos muito tempo, acerca do telhado. Depois fazemos as paredes, rebocarmos as paredes. Nós temos o telhado. O telhado é a confiança, irmãos. Esquecemos muitas das vezes que existe algo muito sério que quebra essa confiança, que é o pecado. Nós às vezes trazemos da nossa vida antes de casado, trazemos para o casamento e transportamos quando não cuidamos e não pensamos assim, não, eu tenho que confessar e tenho que me moldar à vontade do Senhor. E moldar-nos à vontade do Senhor passa por quê? Passa por nós próprios, sendo novas criaturas no Senhor. Os nossos velhos hábitos têm que desaparecer, mas só desaparecem quando nós pomos aos pés do Senhor. Eles não desaparecem se nós pensarmos, eu tenho capacidade para poder, eu tinha este vício, mas agora casado, isto não é compatível. E eu vou conseguir. Não, a gente só consegue se de facto levarmos aos pés do Senhor. É muito importante. Porque esses velhos hábitos, esses velhos maus hábitos, que é o pecado, muitas das vezes minam a confiança da nossa esposa ou do nosso esposo para com a nossa esposa. O que é que acontece? Existe uma ilustração muito prática que é o seguinte. Não sei, alguém já passou num caminho trilhado por uma carroça ou trilhado num caminho no mato, onde passam sem alcatrão, obviamente, onde passa sempre os carros pelo mesmo sítio. E ficam aqueles trilhos muito grandes, porque passam várias vezes pelo mesmo sítio. E muitas das vezes esses trilhos são um impedimento para nós podermos progredir. Porquê? Porque ao cairmos nesses trilhos, a parte de baixo do carro não consegue, ficamos ali entalados. Porquê? Porque estamos naqueles trilhos e não conseguimos andar para a frente. Muitas das vezes no nosso casamento a confiança é quebrada. Porquê? Porque nós voltamos aos trilhos antigos. Em vez de sairmos dos trilhos, em vez de deixarmos esses trilhos, voltamos para esses trilhos. E quando isso acontece, minamos a confiança dentro do nosso próprio lar. E quando nós quebramos a confiança é muito difícil voltarmos a ter esse elo de ligação com a nossa esposa ou o contrário. Temos de ter cuidado, irmãos, porque é muito importante nós não cairmos nos erros passados. E quando eu falo em erros passados, nós podemos falar de vários pecados. Podemos falar do pecado da mentira, podemos falar do pecado da prostituição, podemos falar do pecado dos vícios, podemos falar de vários pecados em que, se nós não cuidarmos nisso, se nós não levarmos isso aos pés do Senhor, vamos cair nesse trilho e aí vamos quebrar a confiança. E a confiança é de facto o telhado, dá-nos confiança de que não vamos dormir quando estiver a chover, não vamos apanhar chuva, não vamos apanhar granizo, as intempéries, o vento não nos vai... E quando existe uma quebra, existe uma brecha. E aí não vivemos uma vida sossegada, não vivemos uma vida de paz, porque vivemos uma vida de desconfiança totalmente.
não temos paz, não temos sossego. Porquê? Porque estamos constantemente a pensar que vamos ser inundados com coisas más. Ou seja, o nosso telhado vai deixar passar coisas, vai deixar passar a intempérie que vai nos molhar, que nos vai causar problemas. Então temos de ter cuidado com isso. Existem as portas e as janelas, que é o respeito. E aí entram os sogros. E quando eu digo entram os sogros, porquê? Porque a palavra de Deus é tão boa quando o Senhor nos diz assim, e eu queria ler convosco, em Gênesis. Gênesis no capítulo 2. E muitos perguntam o que é que Gênesis tem a ver com os sogros. Mas tem. Gênesis capítulo 2. E a palavra do Senhor diz-nos assim. No versículo 18 e o versículo 24. Vou ler. O versículo 18 diz-nos assim. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma desjuntora que esteja como diante dele. E o versículo 24 disse. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu queria ficar aqui nesta parte do versículo onde diz, serão ambos uma carne. E ao falarmos serão ambos uma carne, é literalmente assim. E ao sermos a mesma carne, os nossos sogros passam a ser nossos pais. Ou seja, se os nossos sogros passam a ser nossos pais, nós devemos-lhe todo o respeito como devemos aos nossos pais. Se nós os tratarmos como... Será que nós tratamos os nossos sogros como tratamos os nossos próprios pais? E eu agora falo para os sogros. Será que os sogros tratam os genros e as noras como as próprias filhas e os próprios filhos? Essa faz toda a diferença. Porque geralmente a sociedade... Eu já ouvi alguém dizer que as sogras são como as batatas. Só estão bem debaixo da terra. Isso é horrível. Isso é horrível. Mas eu já ouvi dizer isso. Ninguém deseja isso de um pai e de uma mãe. Como é óbvio. É assim, temos de ter cuidado, irmãos, temos de ter bastante cuidado, porque a sociedade faz uma divisão tremenda entre sogros e pais. Quando na realidade não é assim. Os nossos sogros passam a ser nossos pais. Eu dou graças a Deus porque perdi o meu pai aos 8 anos e ganhei um pai, um verdadeiro pai, quando me casei. Eu sempre prezei e tinha saudades da palavra pai, de chamar pai a alguém. E agora não me canso de chamar pai. Porque ganhei um pai e ganhei uma verdadeira mãe. Mas é assim, mas tem que ser assim. Não, porque é a palavra de Deus que diz isso. Não é uma teoria. A teoria é essa. Que as sogras são como as batatas. A teoria na sociedade é essa. Nós vemos várias piadas acerca dos sogros, principalmente das sogras. Eu não sei porquê, mas geralmente as sogras andam sempre na baila. Mas temos de ter cuidado com isso, irmãos. Tratemos as nossas sogras como as nossas próprias mães. E sogras que estão aqui, tratem os vossos genros como próprios filhos, assim como as sogras tratarem as noras. Geralmente, as sogras, as mães... quando é os filhos, aquela mulher veio buscar o meu filho. Ali, logo ali é quase como um atravessar de uma fronteira para um país diferente. Sem passaporte. E aí começam a surgir os problemas. Então temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado com isso. Não se trata disso. Nós como crentes, irmãos, temos de ter cuidado com isso. Porque os nossos sogros são... e depois é outra coisa. Isso depois traz problemas no casamento. Porque se eu não respeito o meu sogro, eu não estou a respeitar a mãe da minha mulher. E é óbvio que a minha mulher não vai ficar satisfeita com isso. Agora, se eu tratar tão bem a minha sogra como minha mãe, a minha esposa vai ficar feliz com isso. Lá está, o Senhor não faz as coisas à toa. E as diretrizes, lá está, as marcações para o nosso edifício, para a nossa casa, isso passa por um princípio muito lógico, que temos que obedecer. Quando eu falo de respeito, existe algo terrível que mina dentro do lar essa parte da construção, que é o respeito, que é a língua, a nossa língua. Eu gostava de que pudéssemos ler em Tiago, no capítulo 3,
Tiago 3, do versículo 7 ao versículo 10. E a palavra do Senhor diz-nos assim: a propósito da língua, e da língua ser algo que destrói o respeito dentro do casamento. A palavra do Senhor diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando nós falamos mal dos nossos sogros, o que é que a palavra de Deus nos diz? Nós estamos a amaldiçoar a Deus. A língua é algo que destrói e acaba com o respeito dentro do lar. Quando nós proferimos palavras menos boas para com a nossa esposa, quando nós não medimos aquilo que dizemos, ou quando a esposa diz aqui, porque no meio de uma confusão é isso que acontece. A gente mandamos pedradas uns aos outros. E é como o velho ditado diz: uma palavra fora da boca é uma pedra fora da mão. Não sabemos os estragos que vai causar. E então a língua é algo terrível. É algo que mina completamente e pode acabar e destrói o respeito dentro do casal, dentro do lar, dentro da casa, da construção, de algo que está a ser edificado. E muitas das vezes nós acabamos por estagnar a construção. Como se costuma dizer, a construção fica embargada. Porquê? Porque não consegue progredir, por falta de respeito. Tudo aquilo que se fez atrás acaba por ficar embargado, acaba por ficar neutralizado. Eu não me vou alongar muito mais, mas eu queria me debruçar mais acerca de outro assunto e agora vamos falar um pouco das redes técnicas. O que é que são redes técnicas numa construção, numa casa, num edifício? É água e luz. Eu não vou falar na internet. Se a internet pode não ter, a casa pode não ter internet. Os jovens devem olhar para mim: epá, não digas isso porque a internet tem que ter. Mas pronto, eu digo isto porquê? Porque a água e a luz são fundamentais. Eu gostava que vocês fizessem uma experiência. Hoje, quando chegassem a casa, antes de chegarem a casa, fechem o contador da água e desliguem o quadro da luz. Depois vão ver o que é que acontece, mas não liguem, só liguem, se calhar eu só peço para vocês ligarem segunda-feira. E vão ver, não vão ter água para tomar banho, não vão ter água para cozinhar, não vão ter água para beber e vão andar escuras com uma velinha lá dentro. Ou seja, as redes técnicas numa casa são muito importantes. E isso no lar o que é? É a comunicação. Nós às vezes pensamos que a comunicação dentro do lar não é importante, mas é muito importante. A comunicação no lar, entre casais, são as redes técnicas. Eu lembro-me lá em Angola, quando às vezes vinhamos de um fim de semana da praia, eu vinha no caminho, mas já vinha orar. Senhor, faz favor, que haja água lá em casa, porque quando eu chegar a casa não vai haver água, vai ser difícil porque tenho que ir buscar água com a carrinha, com tambores, para encher, porque não tenho água para o banho, não tenho água para o jantar, não tenho... E era uma carga de trabalhos. Nós hoje tomamos isso por um bem adquirido. Porque a gente chega a casa, nem nos passa pela cabeça não haver água em casa ou não haver luz. Mas é muito importante. A comunicação no lar é algo importantíssimo. E o Senhor fala-nos disso muito concretamente. Eu queria falar convosco acerca de 7 erros que nós podemos cometer na comunicação. 6 erros, desculpem, 6 erros. Ver se eu não me perco aqui. O primeiro erro é não falarmos dos nossos problemas ao nosso cônjuge. Eu queria ler convosco Mateus 26. Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e podemos ver o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Mateus, Evangelho de Mateus 26, capítulo 26 e versículo 38. E o versículo 38. E o Senhor Jesus Cristo disse isto. Numa das horas complicadíssimas, o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 38, Evangelho de Mateus 26. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai, velai comigo.
o Senhor tinha necessidade e mostrou a necessidade de termos alguém em momentos difíceis na nossa vida. Termos alguém ao nosso lado. De desabafarmos dos nossos problemas. É importante nós termos alguém. Muitas das vezes, principalmente os homens, fecham-se. As mulheres não, gostam muito de falar. Falam por tudo e por nada, é motivo para conversa. Os homens não, os homens fecham-se mais. Mas isso é mau. Isso é mau. Nós precisamos desabafar com as nossas esposas acerca, seja daquilo que for. Das coisas boas que nós gostamos, das coisas más que nós gostamos. Existe um exemplo de que um casal fazia 50 anos de casados. E então, alguém foi ter ao pé do senhor, do marido, e disse, eu admiro o vosso relacionamento, 50 anos de casados, isso tem que haver aí um segredo. E depois o senhor, né, todo vaidoso, ele disse, de facto, isto passa um bocado por... Olha, por exemplo, um exemplo. Ele deu o exemplo ao rapaz. E o rapaz muito atento a ouvir, né? Ele disse, olha, por exemplo, eu quando como pão, a primeira parte do pão é uma das partes que eu mais gosto e dou à minha esposa. Eles estavam a fazer 50 anos de casados. E então, depois o rapaz ficou admirado. Este indivíduo há 50 anos que gosta dessa parte e dá sempre à esposa, ele nunca come. De facto, é um grande homem. E então depois ele foi perguntar à esposa. E depois disse, olha, eu admiro-me porque falei com o seu marido e ele contou-me isso. E ela disse, é engraçado que há 50 anos que eu como a pior parte do pão. Que é que eu não gosto. Ou seja, eles não conversavam. Eles não falavam daquilo que ele gostava mais. Nem ela falava daquilo que gostava menos. É importante, irmãos, entre o casal, falarem daquilo que gostam mais, daquilo que gostam menos. Tem que haver conversa. E essa falta de comunicação, esse é um dos grandes erros, é de nós não falarmos daquilo que nos vai na alma com a nossa esposa. Por que não? E depois isso, naturalmente, começa a criar distâncias. Como é óbvio. Cria distâncias. Sabem o que é que acontece? Somos substituídos pelo Facebook. Ou somos substituídos por outra rede social qualquer. Porquê? Porque ela diz, ele não desabafa comigo, olha, vou para o Facebook, vou desabafar para o Facebook. Isto está mal, não tem que ser assim. Claro que o Facebook tem um lugar dele, mas é o lugar dele. Não é no quarto, nem é na cama, não. Ele fica lá na sala. Mas tem que ser assim, irmãos. Ou seja, nós temos que desabafar com as nossas esposas. Nós temos dificuldades. Geralmente o homem, lá está a tal coisa. As caixas que nós temos aqui dentro, quando um grande homem de Deus dizia que quando a gente abre a caixa do nada, aquilo a gente fica ali no nada. Aquilo não há nada ali. Pronto, só ficamos a vestar. E as mulheres não. Eu acho que as mulheres não têm caixa de nada, têm sempre coisas. E é essa perspectiva que nós temos de ter das nossas esposas. Vamos falar com elas. Esse é um erro na comunicação, dentro do nosso próprio lar. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele disse, vocês fiquem comigo nesta hora. Vamos vigiar. Vamos conversar. O Senhor Jesus Cristo mostrou que havia essa necessidade, essa interligação. Daí a importância da igreja, irmãos. Daí a importância da igreja para quê? Para nós podermos, e o Simão falou muito bem, os jovens muitas das vezes irem buscar um conselho aos pais, mas têm irmãos mais velhos que também me dão um bom conselho. É estarmos juntos, é falarmos das coisas. Muito mais, nunca nos podemos esquecer que o nosso casamento é um prolongamento da igreja. E Deus diz que se nós não estivermos bem no nosso lar, não vamos ser uma bênção na igreja, obviamente. E é aí que o diabo entra. É aí que ele quer minar. E uma das coisas que ele quer fazer hoje é cortar a comunicação entre marido e mulher. É ótimo para ele. Ele tem vários instrumentos. Um dos instrumentos que ele utiliza é a televisão na sala de jantar. A sala de jantar hoje em dia é um dos meios onde nós podemos nos sentar, todos, e conversarmos minimamente. Porquê? Porque durante o dia o marido está a trabalhar, a esposa está a trabalhar ou está a fazer outra coisa, os filhos estão na escola e ao jantar... Porque o almoço eles almoçam na escola, ou jantar é quando estamos juntos. Mas mesmo nessa hora, a gente liga à televisão. Cala-te que eu quero ouvir esta notícia. É logo o que a gente diz. Fala mais baixo que eu quero ouvir isto. Irmãos, é um erro. Eu falo por mim. Eu gosto de ver televisão e gosto de ver as notícias. Mas isso é uma disciplina que eu também tenho que ter. É para pensar que a hora de jantar, se calhar, é a hora que o meu filho quer desabafar, quer dizer qualquer coisa. Porque ele não me vai apanhar noutra hora. Porque depois está cansado, vai fazer os deveres de casa e vai para o quarto.
Então, se calhar, esse é o momento certo. Se calhar é essa peça que o Senhor tem para que o casal se une, para que o lar se possa firmar. Então vamos utilizar essa arma, vamos utilizar essa peça. Temos de ter cuidado, irmãos. Satanás tem vários instrumentos na mão dele para destruir, para cortar essas ligações. Outro erro fundamental que Satanás utiliza, eu não sei, outro erro que o Satanás usa, e que é o segundo erro, que é muitas das vezes nós, dentro do nosso próprio lar, não sermos verdadeiros com a nossa própria esposa. E o contrário, e as esposas não serem verdadeiras com os próprios maridos. Quer nos nossos sentimentos para com a família, e aí entra a família um do outro. Muitas das vezes nós não somos sinceros com a nossa esposa. Os sentimentos que a gente nutre pelos nossos, lá está, pelos nossos sogros, pelos nossos tios, pela família da nossa esposa. O mesmo a esposa para com os nossos familiares. É preciso haver sinceridade. É preciso que dentro do lar haja o máximo de sinceridade, transparência possível. Quando não existe transparência, cria-se uma capa muito fina. E depois o que é que acontece? Um dia essa capa vai estalar. Um dia as coisas vão estourar. E então aí vai ser pior. Temos de ter cuidado com isso, irmãos. Eu gostava de ler convosco na primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 1. E a palavra de Deus diz-nos assim: deixando depois toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Dentro do nosso lar temos que crescer juntos. Marido e mulher têm que crescer juntos. Temos que crescer juntos na maneira como falamos um com o outro. Temos que crescer juntos na sinceridade, na transparência e crescermos juntos na palavra. É importante isso, irmãos. Nós não podemos criar departamentos dentro do nosso lar individuais. Nós não podemos criar departamentos em que nós não vamos tocar nesta área, não vamos tocar naquela área. Não, temos que ser transparentes, o máximo possível. O nosso irmão Simão Pedro, ele falava muito bem, quando falava no namoro, existem critérios, ou seja, dentro do nosso próprio lar, nós temos que, desde o primeiro dia, criarmos disciplina, e nós temos que criar hábitos saudáveis, como por exemplo, orar os dois juntos, lerem a palavra do Senhor juntos. É importante nós termos o nosso momento a sós com o Senhor, mas é importante também lermos a palavra de Deus com a nossa esposa. É importante nós ministrarmos aos nossos filhos aquilo que o Senhor quer. Isso é importante, isso faz parte do crescimento. O terceiro erro é muitas das vezes nós não pararmos para ouvir o outro. Nós não paramos. Em Tiago, voltamos a Tiago outra vez, no capítulo 1 e no versículo 19, Tiago 1, 19, e a palavra do Senhor diz-nos assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E nós temos de ter esse cuidado. Temos de estar sempre prontos para ouvir a nossa esposa. Não é fácil às vezes. Não é fácil às vezes ouvirmos a nossa esposa. Porque às vezes aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós não gostamos de ouvir. Mas é importante. É importante isso. É importante, acima de tudo, nós termos o cuidado de pensarmos que a nossa esposa é diferente. Às vezes nós tentamos moldar a nossa esposa à nossa maneira. Às vezes a nossa esposa quer moldar-nos à maneira dela. Não, somos diferentes, mas que o Senhor nos usa de maneiras diferentes, mas completando-nos dentro do nosso próprio lar. Nós vemos que uma das coisas que os especialistas dizem é que os homens estão atentos durante 5 minutos. Durante 5 minutos eles estão atentos àquilo que a gente diz. Ao fim de 5 minutos, já a situação já começa. E aí, as nossas esposas têm que ter a sabedoria certa. As esposas têm que ter a sabedoria certa como falar com o marido.
As esposas têm que ter a sabedoria certa, muitas das vezes, como saber dar a volta. E as mulheres sabem dar a volta a um homem. Não há nenhuma mulher que não saiba dar a volta ao homem. Principalmente uma mulher de Deus tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa sensibilidade. E os homens têm que ter a sensibilidade de que a mulher precisa de ser ouvida. Precisa de nós estarmos atentos àquilo que ela nos quer dizer. Muitas das vezes, admoestar-nos. Muitas das vezes o nosso comportamento não é o melhor. Então vamos ouvir quem está ao nosso lado. E às vezes o Senhor fala-nos através da nossa própria esposa. O quarto é muitas das vezes nós falarmos com a nossa esposa de uma maneira diferente. Com ira, com raiva. Isso pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer quando há princípios que vão se quebrando aos poucos e chega um ponto que nós começamos a irritamos-nos por tudo e por nada. Aquilo que a nossa esposa diz não é correto. Ou seja, e nós respondemos com ira. Nós podemos ler em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, Efésios no capítulo 4, e no versículo 26 e 27, e o Senhor diz-nos assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Como maridos nós não nos vamos irar, podemos nos irar, mas não podemos pecar. Ou seja, não vamos dar asas à ira. Então vamos nos contentar, lá está, vamos ser tardios em falar. Temos que, para quê? Para não darmos lugar ao pecado. Para não darmos lugar ao pecado. Se não vamos dar lugar ao pecado, vamos responder mal. E quando nós respondemos mal à nossa esposa, o que é que vai acontecer? Ela também vai nos responder mal, obviamente. E outra coisa importante é resolvermos os problemas antes que o dia acabe. E é isso que a Bíblia diz. Nós vemos que diz: não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos que resolver o problema o quanto antes. Porque senão uma ferida vai se tornar uma ferida maior, vai gangrenar, vai apodrecer e as coisas vão ficar piores. De certeza absoluta. Melhores nunca ficam. Então vamos resolver o problema logo. Isso é a mesma coisa que nós queremos sujarmos os sapatos com barro e queremos passar neste tapete. O que é que vai acontecer? Vamos sujar o tapete. Vamos deixar que o barro seque primeiro, sacudimos os pés e o barro vai sair fora e depois então vamos passar. E não vamos sujar o tapete. Às vezes, no momento de ira, o que nós temos de fazer é manter a calma. Para quê? Para que o barro seque. Para que os estragos não sejam maiores ainda. E possamos resolver logo os problemas com a nossa esposa. Possamos falar. O problema é, lá está, a comunicação. E quando nós não falarmos, então aí é que acontecem os problemas maiores. Lá está, a ferida vai gangrenando. E a construção da comunicação vai se deteriorando. Não me vou alongar muito mais. Queria-vos falar agora do quinto, que é, muitas das vezes, torna-se um hábito nós respondermos com agressividade. Falarmos com agressividade. Em Colossenses, na carta aos Colossenses, nós podemos ver no capítulo 4 e do versículo 6, o Senhor diz-nos assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, de facto que as nossas respostas sejam agradáveis à nossa esposa. Não é que seja aquilo que ela quer ouvir. Não é isso. Mas que a nossa resposta não seja uma resposta agressiva. Não seja com um tom agressivo. Podemos ler ainda em Provérbios 15. No livro de Provérbios, no capítulo 15. E no versículo 1, e a palavra do Senhor diz-nos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós vemos nitidamente que a resposta branda, o que é que faz? Desvia o furor. Quando alguém nos fala mais alto e nós falamos mais, respondemos mais brando, a pessoa quebra logo ali. E então temos de ter esse cuidado, temos de cultivar isso dentro do nosso próprio relacionamento, dentro da nossa comunicação com a nossa própria esposa. Isso tem que ser algo fundamental. Temos de ter cuidado, e por último, temos de ter cuidado ao falarmos. Temos que medir as nossas palavras muitas das vezes. Não podemos dizer como se costuma dizer, vamos dizer as coisas como aos malucos. Não. Temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Também podemos ver em Provérbios, no capítulo 15, no mesmo capítulo, e no versículo 28, onde o Senhor nos diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derramam em abundância de coisas más.
medita no que há de responder. Temos de ter esse cuidado, irmãos. Muitas das vezes podemos responder ou podemos falar daquilo que nos vai na alma, daquilo que estamos a julgar e que não é o correto. E que muitas das vezes não é o que está certo. Muitas das vezes nem é o que é verdade. E isso depois é um problema grave, irmãos. Nós jamais podemos pensar que o nosso lar, como casal, o nosso lar em que os nossos filhos estão a olhar para nós diariamente, podemos pensar que, aconteça o que acontecer, o Senhor está aqui e o Senhor vai cuidar. Não, nós temos que o construir aos poucos. Nós, diariamente, é algo que nós vamos edificando. E os nossos filhos estão a ver. Os nossos filhos estão a ver o nosso lar. Um dia eles vão nos copiar. Um dia nós vamos ver o reflexo neles. Temos de ter esse cuidado, irmãos. Que o Senhor nos ajude, acima de tudo, a estarmos focados nele. A nossa felicidade jamais está na nossa esposa, jamais está nos nossos filhos. A nossa felicidade está em Deus. Porque Deus nunca falha. Se eu puser a minha felicidade na Wanda, ela vai falhar. Se ela depositar a felicidade dela em mim, eu vou falhar. Como já falhei muitas vezes. Em todos estes pontos, já falhei. Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Mas dou graças a Deus porque a nossa rocha é o Senhor. E é aí que nós temos que nos agarrar. As fundações estão na rocha, que é o Senhor. As marcações estão nos princípios bíblicos. Os problemas não vão acontecer, vão. Mas temos o Senhor para nos ajudar e para podermos ultrapassar cada um deles. Temos a tarefa difícil que é cuidar dos nossos filhos. Essa vamos ouvir lá amanhã pelo nosso irmão Daniel, certamente, e ele vai nos ministrar como o Senhor assim desejar. Que não é uma tarefa fácil, mas que cabe ao casal orientar os filhos da melhor maneira. Que o Senhor nos ajude e que nos dê a sua graça para que, dentro deste tema, que é vastíssimo, podíamos nos debruçar aqui mais ao pormenor acerca, e eu ultrapassei aqui algumas situações por causa do tempo também, podíamos falar acerca da intimidade do casal, que eu não vou tocar agora nesse assunto, obviamente, mas que é muito importante também. Podíamos tocar noutros assuntos aqui, mas certamente ficará para uma próxima, onde estarão só aqui mesmo casais mesmo, só. Os solteiros não poderão estar aqui a ouvir isso. Mas prontos, é assim, que o Senhor nos ajude e que possamos ouvir amanhã o nosso irmão Daniel, que o Senhor vai cuidar certamente da continuação do congresso, que é o tema família, e que o Senhor nos ajude para que possamos ter o discernimento certo de cuidar das nossas esposas, falando dos homens e das esposas cuidarem dos maridos. E era só. Vamos lá então à primeira pergunta. E a pergunta é esta: devemos confessar um pecado grave ao nosso marido, mulher, sabendo que a relação do mesmo pode pôr em causa a estabilidade do casamento ou destruir toda uma vida de comunhão? A resposta a esta pergunta, em primeiro lugar, devemos o confessar ao Senhor. Essa é a primeira. E se de facto esse pecado, isto é a minha opinião pessoal e baseado na palavra do Senhor, o Senhor restaura, a cada dia restaura-nos quando nós nos arrependemos, e o arrepender passa por mudar de direção, ou seja, passa por não cometermos o mesmo erro. Se nós confessarmos esse pecado ao Senhor e mudarmos o rumo da nossa direção, claro que o Senhor perdoa-nos o pecado e, como o Senhor nos diz, esquece isso. Se esse pecado de facto teve consequências que danificaram o nosso lar, que danificaram a nossa relação, devemos devemos dizê-lo à nossa esposa, dizer: olha, eu cometi isso e isso prejudicou-nos nisto, e nisto. Porque isso se está a afetar o relacionamento dos dois, então devemos confessar a ela, porque mais tarde ou mais cedo ela irá saber disso. Se esse pecado for, por exemplo, imaginem que um de vocês, marido, olhou para uma mulher e cobiçou-a na sua mente, não vai dizer à esposa, né? Como é óbvio: olha, eu vi aquela mulher, e de repente cobicei-a. Confesse ao Senhor e mude a sua mente e não volte a fazer o mesmo. Eu não sei se respondi à pergunta da melhor maneira,
Mas isto não existe uma regra, não existe uma bitola. Agora, se de facto esse pecado minou, estragou, tem consequências, então vamos falar com a nossa esposa. E vamos lhe dizer, olha, aconteceu isto. Porquê? Porque ao omitirmos, vamos mentir. E aí o dano vai ser muito maior. Aí o dano vai ser muito maior. Porque é como a palavra de Deus diz, a verdade tem que vir ao de cima. Acima de todas as coisas, mesmo que doa. Mas é preferível a verdade vir ao de cima do que mais tarde causar danos maiores. Penso que, em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor. Não sei se... A segunda. O segredo da longevidade do casamento é ser romântico? É válido para cada um? De maneira nenhuma quer ser romântico. A longevidade está no nosso foco no Senhor. Claro que o Senhor depois vai tratar dessa situação. O Senhor depois trata disso, não é? Quando nós depositamos... Porque é assim, nós não somos todos iguais. Há homens que não são... Há homens que são mais sensíveis. Há outros homens que não são tão sensíveis. São menos sensíveis. E não somos todos iguais. E lá está. A longevidade no nosso casamento é o Senhor. É estarmos focados no Senhor. Nunca sermos românticos, né? Porque assim fosse desgraçados daqueles que são menos... de homens que são menos sensíveis, né? Há homens que são muito mais perspicazes nisso, têm outra sensibilidade. Mas quando nós entregamos... Quando mesmo nessa área nós entregamos ao Senhor e dizemos, Senhor, ajuda-me para que eu seja um indivíduo um bocadinho mais sensível e que possa cuidar e zelar mais pela minha mulher. Deus vai nos moldar nisso. Deus molda-nos nisso também, porque Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos dar-lhe a conhecer tudo aquilo que nos vai cá dentro. Então vamos-lhe dar a conhecer essa nossa fraqueza também. E o Senhor vai nos tornar, obviamente, um bocadinho mais românticos. Mas o romance não é o casamento, a longevidade não depende de sermos românticos. Outra pergunta é, depreendemos-nos que da sua explanação o divórcio, a separação, não é lícito no seio do casal crente? É a pergunta. Mesmo quando há um dos elementos que faz a vida negra ao outro? Ok. Vamos supor que a vida negra é grandes cargas de porrada todos os dias. Vamos supor que seja isso. Ou maltratarmos verbalmente a nossa esposa todos os dias. A palavra de Deus é muito clara acerca disso. Divórcio, que é assim... O grande problema é que nós catalogamos o pecado. Na nossa mente nós pomos pecados pequenos e pecados grandes. E então o que é que acontece? Quando chega à parte do divórcio nós dizemos assim, o nosso marido cometeu adultério, e a palavra de Deus em Mateus diz que o adultério, aí o divórcio é lícito. Em Mateus diz isso porque naquela altura quem cometia adultério era apedrejado e morria. E aí o marido ou mulher viúvo já tinha casar. Hoje o adultério é tão pecado como o mentir. Então devemos suportar. O adultério devemos suportar. Devemos suportar e porquê? Porquê que devemos o suportar? Porque é um pecado como a mentira. Para o Senhor não há pecados grandes nem pecados pequenos. Então temos que o suportar e temos que ajudar o nosso marido a ultrapassar isso. Ou a nossa esposa. É fácil, não é? É como se costuma dizer, uma ferida no dedo do outro é doce. Mas a palavra de Deus é muito clara. O Senhor odeia o divórcio. O Senhor odeia o divórcio. A separação. Uma mulher ser maltratada todos os dias. Na Bíblia prevê. Separação, ou seja, não o divórcio. Mas cada um para o seu lado. Porquê? Para que depois haja, lá está, daí a igreja ser muito importante. Depois haja quê? Haja depois um voltar da parte que foi lesada e da parte que lesou. Tem que haver uma reconquista outra vez. O objetivo é separarem-se para depois haver uma reconquista outra vez para uma reconciliação. Não o divórcio, a separação. A separação a Bíblia permite. Mas o divórcio não. Neste caso da separação é maus tratos. Imaginemos que um irmão... Nós não estamos livres disso. Irmãos, não pensemos por sermos crentes estamos imunes a uma situação dessas. Ninguém aqui diga que isso jamais na minha vida. Não. Podemos cair nesse pecado. Mas lá está. Depois temos outros irmãos que vão nos alertar e vão dizer, depois de acontecer isso, depois de acontecer essa separação,
É aí que cabe a liderança da igreja, é aí que cabe aos irmãos, velarmos por aqueles membros, por aqueles nossos irmãos que nós amamos. Então vamos lutar por eles, vamos lutar para que eles voltem e se reconciliem outra vez. Daí, Deus... Porquê? Porque isso é uma situação... Troca. Foi ser filha do teu. Foi aqui? Foi pilha. Dá-me esse. Obrigado. Acho que respondi à pergunta. O Senhor, várias vezes em Malaquias, ele diz que odeia o divórcio. E nós vemos noutras situações, o próprio apóstolo Paulo, jamais fala-nos nisso. O apóstolo Paulo não era casado, mas tinha autoridade do Senhor para falar nisso. E ele fala-nos muito seriamente acerca dessa situação. Na questão de se separar, sempre com o intuito de depois haver uma reconciliação. E a última pergunta, não sei se respondi. A última pergunta, são 6. Casamento considera-se um lar dito cristão. Primeiro, podem ter a sua própria independência na intimidade dos gostos individuais. Exemplo, um gosta de desporto ao vivo, o outro gosta de passear nos centros comerciais ou ficar em casa. Como conciliar cada um poder ter o seu momento de independência? Como conciliar isso? É recomendável? Se há filhos, como se encaixa tudo isto? Esta é a primeira pergunta. E claro que é assim, a nossa esposa não é um robô, né? A gente não programa a nossa esposa a dizer, olha, vais ter que gostar a partir do momento que a gente se casa, a gente não vai programar e dizer, vais ter que gostar disto que eu gosto, vais ter que gostar daquilo. Claro que temos gostos diferentes, mas lá está. Até nisso o Senhor cuida. Eu, por exemplo, quando me casei, eu dou o meu exemplo, quando me casei, antes de me casar, eu acho que nunca tinha ido a um centro comercial assim passear. Ver montras e ver lojas e ver roupa. Eu sou sincero, eu acho que nunca tinha ido a um centro comercial assim, entrar em lojas. Eu já ia comprar os ténis, então ia direito para comprar os ténis, comprava e ia-me embora. Mas é assim, por incrível que pareça, até nisso o Senhor cuidou. Hoje dou comigo, até gosto de ir às compras com a banda. Até gosto de ir ao centro comercial. Não é uma coisa que me fascina, mas gosto. Também gosto. Mas porquê? Porque o Senhor moldou-me. Não fui eu. Foi o Senhor que me moldou. Assim como acredito que certas coisas que eu gostava, que eu gosto, que ela não ligava nenhuma e agora até passou a achar interessante. Não sei o quê, mas acho que sim. Acho que sim. Mas lá está. São estas pequenas coisas que o Senhor molda. Depois diz, se há filhos, como se encaixa tudo isto? Levem os vossos filhos convosco. Vocês têm que andar com os vossos filhos. É assim, existe algo tremendamente errado dentro, e isso acaba por destruir o relacionamento. É pensarmos que os nossos filhos não fazem parte do nosso mundo. Ou seja, se nós vamos passear para um centro comercial, os filhos ficam com os avós. Se nós vamos para ali, claro que é bom nós termos os nossos momentos, e eu não falei nisso porque acho que essa área será para uma próxima parte. Claro que é bom nós termos os nossos momentos, e daí temos os nossos irmãos, temos os nossos pais. Olha, hoje vocês ficam com eles, que a gente o dia e a noite é por nossa conta. E isso é saudável. Isso faz parte de regarmos o casamento, faz parte do crescimento da própria construção no lar. Agora, em relação a isto, como é que os filhos se encaixam? Os filhos têm que andar connosco. Isso, eu vejo às vezes os meus filhos, pai, eu preferia ficar em casa. Preferia, mas quem manda aqui sou eu. Vais comigo. Eles acabam por gostar também. Tem que ser assim. Mas tem que ser isso, porque se vocês não levam... É como, por exemplo, a igreja. Agora, nós falando... Porque estamos a falar seriamente. Os nossos filhos, eles não vão crescer gostando de vir à igreja. Eles não vão crescer logo no início. Mas nós temos que os trazer. Quem é que manda em casa? Somos eles ou somos nós? Então os nossos filhos têm... Mas tem que haver sabedoria, inteligência da nossa parte para criar nos nossos filhos esse gosto, esse gostar de andar connosco. Vamos proporcionar, não vamos ser tiranos ao ponto, não, vens pelos cabelos. Não é isso. Vamos com sabedoria e com engenho também cativar os nossos filhos. Se vamos a um centro comercial, vamos-lhes comprar um gelado.
Ou uma pastilha. Qualquer coisa assim, né? Não pode ser coisas muito caras porque eles habituam-se. Não pode ser. Mas vamos ter essa sensibilidade. A outra pergunta é, as decisões finais, quem as deve tomar? No governo do lar. É assim, aí vem a situação, né? Que a responsabilidade do sustento do lar, a responsabilidade de um lar tem que estar no homem. Não tem que estar na mulher. As mulheres não foram processadas, Deus não as processou para aguentar grandes pressões. Porque elas entram em desespero. A gente vê nas pequenas coisas. Uma mulher nas pequenas coisas começa a gritar. Porquê? Porque Deus não as fez com capacidade para poder aguentar uma pressão. Um homem tem mais capacidade. Não é que seja melhor. O homem é melhor. Porque não é isso. A mulher tem outras características que nós não temos. Daí nós nos encaixarmos. Então a liderança, o governo da casa, passa pelo homem. A liderança da casa passa pelo homem. Claro que é um conjunto. Lá está, daí a mulher ser auxiliadora, ser adjuntora. Para quê? Porque assim como Cristo amou a igreja e entregou-se Ele próprio por amor à igreja, nós devemos... Se uma mulher se sentir amada a tal ponto de dizer assim, este homem dá a sua vida por mim, ela não vai obedecer ao marido? Não vai ser uma mulher submissa? Claro que vai. Porquê? Porque ela sabe que aquele homem que está ali representa segurança, estabilidade, ou seja, os atributos que o Senhor e a responsabilidade que o Senhor lhe deu a ela, a ele, e se ela vê isso nele, como é óbvio, ela vai ser submissa. Vai. Agora, se ela olha para o marido e vê um frouxo, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Vai pensar, olha, deixa-me ter a minha continha bancária à parte, porque eu sei que de hoje para amanhã este indivíduo não dá a conta do recado e eu passo fome. Agora, se ela olhar para o marido e dizer assim, não, este indivíduo, sim senhor, agarra o touro pelos cornos, como se costuma dizer, então eu vou confiar nele, confio no Senhor, que o Senhor está-lhe a dar sabedoria para ele poder... Então, as decisões finais passam pelo marido, como é óbvio, mas isso é um trabalho em conjunto. Mas a decisão final, e o que é que a mulher... A mulher pode às vezes não estar de acordo. Mas se ela for uma mulher de Deus, a responsabilidade dela é dizer, tudo bem, a tua decisão é essa, está tomada. O Senhor vai pedir responsabilidades a Ele. A quem é que o Senhor pediu responsabilidade quando Eva pecou e deu o fruto a Adão? Porque Eva pecou primeiro. O Senhor pediu responsabilidades a quem? A Eva ou a Adão? A quem é que o Senhor chamou? Foi Adão. Disse, Adão, onde é que tu andas? Eu não disse para tu guardares o jardim, onde é que tu andaste? Não guardaste. O Senhor vai-nos pedir responsabilidades a mim. Vai-nos pedir responsabilidades aos homens que estão aqui, aos casados. Daí, a última, como diz aqui, a última tomada de decisão tem que ser do marido, tem que ser do homem, do líder da casa. Claro que é sempre um trabalho em conjunto. A outra pergunta é a unanimidade deve ser a regrar ou pode e deve haver uma saudável discordância sobre o governo da casa e família. Deixa ver se eu percebi isto. Este indivíduo pôs aqui palavras muito caras. A unanimidade deve ser a regrar ou pode e deve haver uma saudável discordância. Claro que há discordâncias no governo da casa, né? Como é óbvio. Mas lá está. Tem que haver sempre... daí estão as marcações no princípio da construção do lar. E quais são essas marcações? São os princípios que a Bíblia manda. E esses princípios não são princípios confusos. Isso voltamos à resposta da pergunta anterior. Se nós obedecermos aos princípios do Senhor e se a esposa vê que o marido de facto é um indivíduo capaz de levar o lar para a frente, é óbvio que não vai haver confusão, nem vai haver discórdia, né? na tomada das decisões e do governo da casa. Mas, por exemplo, não é mau o marido dizer, olha, a partir de hoje ficas tu, tomas conta da questão dos gastos da casa, do dinheiro, olha, é como se costuma dizer, nós ganhamos o dinheiro e elas gastam. Porquê? Porque as mulheres têm outra sensibilidade.
As mulheres vão comprar, por exemplo, imaginem vocês aí comprar, fazer compras numa loja. Ninguém está a olhar. Os homens geralmente aquilo que está à frente é aquilo que vai logo para o cesto. E as mulheres não olham para o preço, olham para as promoções, e isso passa pelo governo da casa. Homens que têm essa sensibilidade e eu admiro homens que têm a sensibilidade de olhar para o preço. Então, se eles são melhores que elas nesse assunto, aí passa pelo governo da casa. Se eles são melhores nesse assunto do que elas, então vão fazer eles as compras. Ou seja, diz, olha, no fim do mês vou eu fazer as compras porque eu tenho uma sensibilidade melhor do que tu. Isso passa por... Mas claro que isso tem que ser de acordo comum e saudável, né? Lá está. Não podemos dizer, tu não percebes nada disso. Daí vem as tais palavras com agressividade. Daí vem termos que responder amavelmente, não com agressividade. Mas isso passa por depois os dois conciliarem. O Senhor vai cuidar disso. Porquê? Porque nós somos diferentes. Há homens que têm essa sensibilidade, há outros homens que não têm, mas que as mulheres têm uma sensibilidade diferente nisso têm. É como, por exemplo, a roupa, né? Ou outras coisas mais. As mulheres veem pormenores que nós não conseguimos ver. É impressionante, é assim. Deus fez assim e fez bem feito. Porque se os homens fossem iguais às mulheres, isto era uma desgraça. Era, porquê? Porque pensávamos todos da mesma maneira, assim como as mulheres pensarem da mesma maneira que os homens. Daí haverem sensibilidade, daí complementarem-se. Não sei se eu estou a responder certo às perguntas que foram feitas. A quarta pergunta é: o homem deve assumir sempre o homem deve assumir sempre a liderança do lar? Ou pode a mulher fazê-lo num quadro normal de competências? Lá está, daí a gente, um bocadinho aquilo que eu disse, né? De acordo comum dos dois, claro que a mulher pode tomar a liderança ou chegarem num acordo, olha, tu tratas disto, eu trato daquilo, mas tem que haver sempre comunicação, lá está, aquela comunicação tem que haver sempre. Nenhum agir de ânimo leve, sem dar a conhecer ao outro aquilo que pretende. O que acontece muitas das vezes, e isso é um erro grave, é o marido pensar que a mulher não tem opinião própria, dizer assim, olha, eu comprei um carro agora, está aqui o carro. Sem nunca orarem acerca do assunto. A questão de orarem os dois, a questão de os dois se debruçarem sobre a palavra do Senhor, e ao orarem os dois, vão pôr aos pés do Senhor tudo aquilo, todos os projetos que têm em mente para o próprio lar. Eu já contei isso uma vez, e eu lembro-me que quando nós nos casamos, eu quis fazer uma surpresa à Wanda e orei pouco acerca desse assunto. Aliás, nem orei. Comprei logo, foi uma cadelinha, uma salsicha. Aquilo ia dando cabo do sistema todo. E lá está. Depois oramos os dois acerca do assunto. E o Senhor cuidou. O Senhor até mudou o temperamento da cadela. Vocês podem não acreditar. Mas é verdade. Isso é verdade. Porquê? Lá está. Porque os dois entraram num acordo e levamos aos pés do Senhor esse problema. E a questão da liderança e de alguns departamentos a mulher poder liderar passa por um acordo. Mas a última palavra tem que passar pelo homem. Nunca nos podemos esquecer disso. Não é a mulher dizer assim, olha, eu vou tomar conta disto, está bem? Sim, já está dito, eu vou tomar conta e acabou. Porque pode não ser por aí. Temos que orar. Se de facto nós somos falhos nesta área e a nossa mulher é melhor, nós vamos dizer, olha, passas tu a tratar deste assunto. E ela passa a liderar, entre aspas, essa parte do lar. A quinta pergunta. A bolsa é independente ou coletiva? Pelo que eu percebo é o dinheiro. Coletivo. O Senhor diz, uma só carne. É muito claro. Se é uma só carne, o dinheiro tem que ser dos dois. Quando existem contas separadas, sabem o que é que começa a existir? Desconfiança. Porquê? Tu gastaste mais este mês? Eu dei-te X, mas já estouraste o dinheirinho todo, foste a arranjar as unhas e só temos este dinheiro, o dinheiro que eu te dei tu já não tens, e não sei... Isso, contas separadas é complicado. O dinheiro de um é o dinheiro do outro. Agora, passa por os dois terem sabedoria de prestar contas um ao outro, como é óbvio. Se o dinheiro é dos dois, eu tenho que ter acesso a tudo. E se de facto há discrepâncias, se há alguém que descuidou-se e gastou mais do que aquilo que devia, tem que haver, claro, com
de comum acordo e tem que haver comunicação, dizer, olha, desculpa lá, mas tens de ter cuidado porque o dinheiro custa a ganhar e tu estás a gastar mais nesta área, toma atenção, mas o dinheiro tem que ser comum, porque é uma só carne. O Senhor diz uma só carne. Então, se é uma só carne, então é bom estarem os dois juntos, né? Dormirem os dois juntos, mas quando toca dinheiro, cada um tem a sua conta. Não pode ser assim. É contas mútuas. É uma só carne numas coisas, mas também tem que ser noutras. E por fim, a mulher pode trabalhar para ter a sua independência financeira, realização profissional? Se é assim, esta pergunta se de facto a liderança passa pelo homem, a realização profissional numa mulher, o que é? Realização profissional numa mulher passa muitas vezes, né? E hoje em dia é por ganhar dinheiro. Obviamente, fazer aquilo que gosta, mas é ganhar dinheiro para ter a sua independência, para não depender do homem. Isso aos olhos de Deus está errado. Não é errado a mulher trabalhar, claro. E hoje em dia nós vemos que, infelizmente, nós temos de ter a nossa casa, estamos a pagar a casa ao banco, os salários são baixos e o marido, só o salário do marido não consegue e a mulher, lá está, auxiliadora. E Provérbios 31 fala nisso, que a mulher também é trabalhadora e vai trabalhar para ajudar, ou seja, para poderem remar da mesma maneira. Para quê? Para que o sustento do barco, em que eles estão os dois, a família e o lar, remem para o mesmo lado. E então isso é um auxílio. Nunca para uma questão de independência, nunca para uma realização profissional em que a leva a pensar que eu não preciso do meu marido para nada, porque aí já está a pressupor de que um dia as coisas dão raia, divórcio, cada um vai para o seu lado. Como crentes nós não devemos pensar assim, irmãos. Porque a partir do momento que nós pensamos que temos de ter uma independência financeira, cada um, queira ou não, não há ninguém que não pense assim. Se criam uma independência, cada um pensar, isto é maneira de um dia, se as coisas não derem certo, cada um vai para o seu lado e eu tenho o meu pé de meia. Se vocês, irmãos, trabalham neste sistema, dinheiros separados, pensam nisso. De certeza absoluta, que já vos veio na cabeça pensamentos destes. Isto é uma maneira de um dia as coisas não baterem certo e cada um vai para o seu lado e eu tenho o meu pé de meia. Já estão a pressupor que um dia pode haver o divórcio. O Senhor não quer divórcio. Então, para que não haja pensamentos desses, uma conta única. Pronto, ponto final. A minha mulher gastou mais dinheiro nas unhas. Olha, cuidado, não gastes mais dinheiro aí. Então, toma lá atenção à tua vida. Tem que ser assim. E o marido a mesma coisa. A mulher dizer assim, então, quero comprar qualquer coisa, roupa para os miúdos ou livro, foste gastar 300 ou 400 euros a comprar umas jantes especiais para o carro, quando o carro já tem jantes. Para que é que queres meter outras jantes no carro? Tem que haver conversa e a responsabilidade tanto é um como é do outro. Embora o marido possa ganhar mais dinheiro que a mulher, mas deve-lhe responsabilidades a ele. Tem que prestar contas à mulher também. Porquê? Porque são os dois. O Senhor diz que são os dois uma só carne. Então tem que haver essa comunicação, essa união, tem que ser em tudo. Acho que foi a última pergunta. Não sei se eu respondi àquilo que